Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção. Bom estarmos juntos. Não sei se você sabe, mas no mês de abril do ano de 1983, o Templo Batista, a partir de um movimento que nasceu no coração de uma família missionária lá nos Estados Unidos, pastor Delbert e irmã Alice, eles saíram ali do outro continente e vieram até o Brasil. E em meados de abril de 1983, estava iniciando as atividades do Templo Batista em Vila São José. Nós temos a alegria de termos aqui pessoas que participaram daquele começo, né? Temos alguns aqui. Quem estava naquele começo, em meados de 1983 aqui? Levanta a mão. Olha só que bênção, meus irmãos. Alex fala mais ou menos, estava chegando, né, Alex? Olha só, vamos ver. Fica de pé aí, gente. Fica de pé quem estava lá naquele começo e presenciou o início desse trabalho. Olha que bênção, meus irmãos. Testemunhas, né, oculares, participantes dessa obra. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. E é interessante a gente resgatar essa questão dessa lembrança, dessa memória, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas como que a igreja aqui ela chegou, como que ela começou, como que ela se desenvolveu? E aí nós temos irmãos aqui, a quem é mais novo, pode perguntar para eles, e aí como que foi aquela primeira reunião, como que foi aquele primeiro momento com o evangelho, com a realidade de um americano aqui, às vezes com a dificuldade da língua, falando de Jesus, mas meus irmãos, a realidade é que quando é de Deus a coisa dá certo, e tem dado certo até aqui, e vai dar certo até a volta do Senhor Jesus. Porque essa igreja é uma igreja de Jesus, é uma igreja que não está pautada em condicionamentos humanos, em preferências humanas, apesar de termos as nossas preferências. Eu tenho as minhas preferências, os irmãos têm as suas, mas nós nos unimos entendendo que nós estamos aqui em torno de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, vamos celebrar ao longo desse mês e vamos sempre trazer essa memória dos 39 anos de existência do Templo Batista em Vila São José. E com muita gratidão a Deus, porque ao longo desse período, Deus salvou muitas vidas através desse trabalho, Deus começou novos trabalhos a partir daqui, Deus movimentou estruturas, mexeu com os âmbitos da espiritualidade, fazendo com que essa igreja pudesse atender um chamado nessa região e do seu jeito, assim, né, poder levar o evangelho de Jesus às pessoas. Então nós louvamos a Deus pela vida da nossa igreja, louvamos a Deus pela vida dos irmãos, dos membros, daqueles que têm participado dessa igreja, e o nosso desejo é ser um sinal do reino aqui nesse local. Nós não queremos ser conhecidos só porque nós fazemos algumas boas obras. Nós queremos ser conhecidos como a igreja de Jesus, uma igreja pura, imaculada, que não tem vergonha de andar pelo bairro, que não tem medo de apontamentos e de pessoas falando mal, porque nós entendemos e sabemos o que temos feito. Então, nós seguimos aqui na graça, no poder e na unção do Senhor, entendendo que é plena bênção de Deus estarmos aqui. Então, que Deus abençoe os irmãos que têm feito parte dessa história. E a partir daqui sempre faremos lembrança a esse momento tão especial. E nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. E nós estávamos falando um pouquinho sobre isso na escola bíblica dominical, aonde nós falamos sobre a realidade de uma igreja que permanece unida, e a unidade ela é fruto da maturidade produzida pelo Espírito Santo. Nós vimos, inclusive, que Deus, por meio de Jesus, Ele espera essa unidade, Ele ora por essa unidade. Então, assim como igreja, nós vemos que há um condicionamento, há ali uma balança que sempre trabalha forma e essência, que sempre trabalha a realidade de sermos igreja, entendendo o momento e o local aonde nós estamos, sem abrir mão da essência, mas dispostos a nos moldar, a nos submeter às formas que estão à nossa
volta à nossa realidade. Então, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, elas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui a gente encontra, mais uma vez, essa dinâmica, né? Que é uma dinâmica viva, assim, um corpo vivo da Igreja de Jesus, lá no primeiro século, quando nós nos deparamos com a realidade de uma igreja que está em movimento, quando nós nos deparamos com a realidade de uma igreja que está em franca expansão. Ali se reuniam pessoas advindas, né? De culturas diferentes, de questões religiosas diferentes, defesas religiosas diferentes, e ali eles estavam se afunilando nessa realidade do Evangelho e do conhecimento da graça de Jesus. Diante dessa realidade, a igreja crescia, a igreja multiplicava, a igreja avançava, e glória a Deus por isso. Nós oramos por isso. Nós oramos para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue multiplicando, não somente por uma questão numérica, mas porque o crescimento é algo bíblico, é algo orgânico, é algo esperado. E aqui na igreja, ali do primeiro século, do livro de Atos, a gente vê que, diante desse crescimento, e até mesmo um crescimento que não era tão ordenado assim, as pessoas iam sendo salvas, iam sendo agregadas ali àquela nova família, houve uma questão de uma murmuração, aonde havia ali os gregos, né? Aonde havia ali aqueles que vinham de um contexto religioso e até mesmo social grego, e haviam judeus. Diante de um partilhar da mesa, diante de um partilhar das necessidades, havia uma instrução, que era a instrução de cuidar das viúvas, era cuidar dos órfãos, era cuidar daqueles que estavam à margem. Eles não poderiam, porque ficar desabonados, ficar sem um apoio, porque justamente muitos estavam perdendo suas posses, suas casas, por conta da perseguição. Então imagina, aquela família que dava uma assistência, um suporte, devido optar por estar do lado do Evangelho, estava sofrendo perseguição, estava sofrendo ali martírios, e eles abandonavam tudo, eles saíam de uma região e iam para outra, e nessa situação, às vezes viúvas, às vezes órfãos, eram constituídos, e ali apareciam em meio àquele movimento, pais e mães, às vezes sendo decapitados, sendo perseguidos, mortos por conta do Evangelho, e aí diante desse movimento, que é um movimento de apoio, houve um murmúrio, que era justamente, as viúvas dos gregos, elas não estão tendo o devido suporte que era esperado, ou até mesmo que se estava sendo observado, que estava sendo dado às viúvas dos judeus. Diante disso, meus irmãos, a gente pode nos deparar com uma realidade de um problema que não era um problema ali insolúvel, era um problema que tinha toda a base de resolução. E essa base de resolução estava justamente em entender qual era a essência do ministério daquela igreja, daquele povo, e também a forma com qual eles atuavam. Quando a gente pensa forma em essência, é uma equação que às vezes parece nos assustar. Porque quando nós falamos em essência, nós estamos falando naquilo que é imutável, naquilo que permanece, naquilo que nós não abrimos mão. Quando nós falamos em forma, nós estamos falando em expressões que seguem justamente o cotidiano da cultura que nós vivemos, inclusive a cabeça das pessoas com que nós lidamos.
diante de uma perspectiva aonde talvez a observação só estava sendo para as viúvas dos judeus, para os órfãos dos judeus, e não para os gregos, havia a necessidade de se manter a essência, porém, constituindo uma nova forma de trabalho. E isso nos mostra essa forma híbrida de ser da igreja. Nós temos vivido isso e foi falado muito nesse período de pandemia, numa igreja híbrida. E qual que é essa realidade de uma igreja híbrida? Para nós, a realidade de que nós vamos atingir tanto aqui a forma presencial, mas também nós estamos transmitindo o culto. Tem irmãos que estão em casa, estão em outros lugares, estão acompanhando. É uma forma híbrida. Algo que nos dias dos apóstolos não tinha necessidade. Tecnologia que nós temos hoje não tinha lá. Mas as dificuldades eram outras e exigiam deles essa forma híbrida de ser igreja. E aqui nós vemos que os apóstolos que estavam ali, no ministério da palavra, eles tinham como grande presença e força do ministério a pregação da palavra. A pregação da palavra os acompanhava. E era um ponto muito importante, porque sem a pregação da palavra, as conversões não aconteceriam. Sem a pregação da palavra, eles jamais iriam entender, o povo jamais iria entender que Jesus veio a esse mundo, ressuscitou e voltaria. Sem a pregação da palavra, os grupos até então religiosos jamais se deparariam com a graça de Jesus. E aqui nós vemos que esses apóstolos, eles tomam uma decisão: nós permaneceremos na palavra, na propagação da palavra, no estudo da palavra, na difusão da palavra, porém, nós não podemos deixar as viúvas sem a devida assistência. Nisso, nós vemos que uma expressão de forma de trabalho foi constituída. Quando a gente vê a realidade dos diáconos aqui e daqueles que se levantaram para servir as mesas, nós não estamos falando em algo que é ali imutável, algo que é ali que não pode ser mexido, é algo que surgiu mediante uma necessidade. Os diáconos foram levantados mediante uma necessidade que havia de servir as mesas. Aquele grupo, eles, em outras palavras, eles contextualizaram a sua forma de cristianismo às necessidades e realidades do povo. E isso nos leva, mais uma vez, a fazer esse devido exercício. Nós, como igreja, Templo Batista em Vila São José, 39 anos de existência, nós já passamos de um nível que é um nível da infantilidade, que é um nível aonde nós seremos sempre alimentados com leite. Nós chegamos num nível aonde coisas que são mais assim, que sustentam mais, já estão sendo entregues, aonde formas de trabalho, nós não precisamos mais de um aval, de uma missão, ou de um líder para falar assim, precisamos evangelizar. Nós já entendemos, o evangelismo faz parte da missão. Como igreja, nós precisamos ver essa realidade como uma possibilidade real de fazermos a devida contextualização ao lugar em que nós estamos para que os propósitos da missão sejam cumpridos. Quando essa observação foi feita lá pelos apóstolos, a gente vê que eles continuaram ali focados na palavra. As viúvas, elas foram atendidas no ministério cotidiano, e além disso, pessoas foram levantadas e começaram a servir de tal forma que até então não era previsto naquele grupo. E hoje, olhando para nós como igreja do Senhor Jesus, esse exercício de observar as coisas elementares em que nós não abrimos mão, e a realidade que está à nossa volta, e nós vamos saber lidar, dialogar, conversar, utilizar, é algo que demonstra, inclusive, a nossa maturidade, a nossa sensibilidade, o nosso senso de ser igreja, de fazer a missão, e de ver cada vez mais pessoas sendo atendidas pelo Evangelho do Reino. Se não houvesse essa forma contextual dos dias ali dos apóstolos, em levantar esses homens para servir as mesas, pessoas ficariam sem a devida atenção. E hoje, se não haver também
a nossa atenção dedicada de que existem demandas, existem necessidades, existem formas em que nós precisamos mudar o nosso modo de pensar para que o Evangelho chegue aos lugares mais distantes e também os mais próximos. Porque nós falamos muito, o mundo precisa de Jesus, os indígenas precisam de Jesus, os ribeirinhos precisam de Jesus, mas eu tenho do meu lado um tio, um pai, uma mãe, um sobrinho, um filho, que não tem Jesus e precisa de Jesus também. E às vezes, neste diálogo, nós precisamos nos submeter a esse processo de que não abriremos mão jamais das Sagradas Escrituras, não abriremos mão jamais da Palavra de Deus, da revelação dada pelo Senhor, não abriremos mão jamais das nossas convicções em dizer que Jesus veio a esse mundo, Ele pagou o preço, Ele foi morto, ressuscitou e em breve voltará. Não abriremos mão jamais da instituição familiar, não abriremos mão jamais dos princípios de moral que são ensinados pelas Sagradas Escrituras. Porém, quando nós tratamos na realidade da nossa forma de atuação, precisamos entender que a nossa forma, às vezes a nossa linguagem, às vezes o nosso modo de atenção às necessidades alheias, ela precisa ser contextualizada. Às vezes vai precisar mais audição, às vezes vai precisar mais coração, às vezes vai precisar mais das nossas mãos, do serviço. Às vezes é uma realidade onde nós vamos ter que entender da necessidade da nossa igreja dialogar com a sociedade, conversar com o mundo. Em parte, nós entendemos o mundo e nós criamos esse entendimento com base na palavra, com base nas realidades do pecado, da santificação, e nós falamos que precisamos criar um muro de barreira entre a santidade e o pecado, precisamos criar um muro de barreira entre o certo e o errado. Tudo bem, isso é real, mas nós não podemos criar um muro de barreira entre os pecadores e o Salvador. Nós precisamos fazer com que os muros abaixem, para que aqueles que estão lá fora possam olhar para dentro e ver Jesus, para aqueles que estão dentro possam olhar para fora e ver também a necessidade de Jesus naqueles contextos. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes nós brigamos muito sobre essa realidade da forma, esquecendo da essência, sendo que desde os dias da igreja primitiva, isso já era algo tratado e não era nenhum problema. Jesus, ele se assenta ao lado de uma mulher ali no poço e ele dialoga com aquela mulher, ele quebra barreiras. Jesus, ele se achega próximo a pecadores e assenta à mesa com os pecadores e se alimenta junto com os pecadores e fala do amor e da graça aos pecadores. Jesus, ele vai de encontro àquele que está morto numa sepultura e ele diz: Lázaro, sai para fora. Jesus, ele vai de encontro à família enlutada e ele chora juntamente com a família. Veja que a forma da essência manteve a salvação, a graça, o Deus encarnado, mas a forma fez com que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, se dirigisse a lugares aonde os que estavam ali se sentiam às vezes mais santos do que ele, não iam, e ele foi. Aqui, como igreja, seguindo o Templo Batista em Vila São José, eu vejo que esse vai ser um dos nossos grandes desafios. Mais do que nunca, hoje, essa realidade, ela existe. Entendermos que a nossa essência é Bíblia, é Palavra de Deus, é revelação divina. A nossa forma, ela vai atender uma linguagem que vai atender tanto daquele que acabou de nascer agora, como daquele que já viveu muitas gerações, já viu muita história. Nós vamos dialogar com o Senhor de 94 anos, nós vamos conversar, nós vamos falar de Jesus, nós vamos cantar músicas que Ele entende, mas nós vamos também dialogar com a nova geração. Nós vamos falar com aqueles que são aparentemente mais aceitáveis aos nossos olhos, mas nós também somos chamados a falar com aqueles a quem a sociedade criou suas repulsas e não quer de modo algum falar do amor e da graça de Jesus. Ontem, voltando de um treinamento, nós deixamos um pastor ali na linha amarela, e ali atrás ali daquela região onde tem a estação da linha amarela,
Ali depois de Pinheiros é a linha amarela, Pinheiro, ao contrário, indo sentido Butantã. Entramos ali pela Marginal para pegar a Butantã e tem umas ruas ali meio tenebrosas, né? E bem o horário que nós fomos é o horário onde ali nas ruas muitos travestis, homossexuais, prostitutas. E quando a gente passou por ali, algo que vem no meu coração foi o quê? Foi a dor de saber e ver naqueles olhos desesperança, falta de fé, falta de confiança, vivendo simplesmente por mais um dia. Meus amados, Jesus, Ele nos leva a olhar com esse olhar também. A essência nossa é a palavra, é Jesus, mas nós somos convidados a exercer com amor e graça, levando o Evangelho e Jesus aos pecadores e perdidos. Então, como igreja, nós temos feito isso, mas fica o desafio para que cada vez mais nós consigamos dialogar com essa realidade e possamos ser igreja. E Jesus, Ele ama, Ele salva, Ele transforma. Jesus, Ele muda histórias, meus amados irmãos. Há umas 3 semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa aqui no bairro. Hoje, um servo de Deus, servindo numa igreja, e ele falou assim: pastor, há 3 anos atrás, se eu parasse para conversar com o pastor não iria me reconhecer. Eu participava de um centro de candomblé, tinha lá os meus guias e era devoto aos meus santos. Eu era uma pessoa que vivia nas práticas homossexuais. Eu era uma pessoa que vivia correndo com medo a todo momento e não tinha esperança no olhar. Mas eu aceitei Jesus, eu encontrei com a graça e Jesus mudou minha vida. Meus irmãos, é isso que Jesus pode fazer. Os diáconos e apóstolos, eles fizeram justamente isso. Eles levaram esperança àqueles que estavam sem esperança. Eles levaram comida a quem estava sem comida. Eles abaixaram os muros para que todos pudessem ser alvo da graça de Jesus. Que isso possa fazer sentido para você como fez sentido para mim. Que isso possa mexer com os nossos corações. E isso mostra que Jesus nos ama muito, quer o nosso bem e veio para nos salvar, veio para nos buscar, veio para nos redimir. Talvez a sua história até aqui tenha sido uma história muito bacana, mas eu quero dizer para você que a sua história com Jesus pode ser muito melhor. Muito melhor, muito melhor. E nessa manhã eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você já aceitou Jesus, eu acredito que o convite nessa manhã é ser participante daquilo que Jesus está fazendo. É abaixar os muros, é se colocar em prontidão para servir. Mas se você está com a gente e não aceitou Jesus ainda, eu acredito que essa é a manhã onde Deus tem dado a oportunidade a você de servir, de entregar sua vida a Jesus. Você já pensou em entregar sua vida a Jesus? Você já pensou em falar: Senhor, a minha vida é tua, eu me entrego como único, o Senhor sendo o único e suficiente Salvador da minha vida? Você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter família, mas se você não tiver Jesus, o vazio no teu coração ainda continuará sendo grande. Essa é a manhã que Deus convida você. Eu quero convidar você a fechar seu olho. Vamos orar ao Senhor nesse momento. E a pergunta primeira que eu faço é a você. Você que tem caminhado, tem ouvido de Jesus, e nesse momento você tem entendido: olha, eu preciso de Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Pastor, ora por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Jesus ama você, Jesus conhece você, Jesus já viu você. E Ele simplesmente espera que você dê esse passo de fé. Não tenha medo, não temas. Vai ser a melhor decisão. Vai ser o melhor encontro que você já teve. Vai ser a melhor escolha. Se essa é a sua oração nessa manhã, faz um gesto com a sua mão aí onde você está. Pastor, ora por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Pastor, ora por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Amém. Deus pode fazer infinitamente mais, meus irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais. Antes de você levantar a sua mão, o Senhor já tinha visto você. O Senhor já tinha visto você. A sua vida vai ser diferente daqui para frente. Você que já entregou sua vida a Jesus, e
nessa manhã, mais uma vez, quer dizer, Senhor, usa-me. Usa-me como teu servo. Usa-me como instrumento teu, para a honra e glória do Senhor. Essa é a sua oração. Levanta sua mão aí, eu quero orar por você. Amém. 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 Vamos ficar de pé, gente. Louva a Deus. E nessa manhã eu falo em alto e bom tom. Estou feliz, muito feliz, em poder ver a decisão do meu irmão. Alguém que nós já orávamos há muito tempo. E ver nessa manhã ele levantando a mão. Jorge, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Jesus ama você. Nós conhecemos o Jorge há muito tempo. Tio Jorge. E nessa manhã nós podemos falar, irmão Jorge. Irmão Jorge. Osmane, ora pra gente. Quero convidar o Jorge aqui à frente também. O Osmane vai estar orando por ele. A irmã Nenê vem cá também. Tem grande participação nisso. Orou, esperou, confiou. E Deus atendeu. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, eu tenho certeza que o Senhor está aqui. O Teu Espírito está aqui. E o Teu Espírito, ó Deus, sensibilizou a vida do irmão Jorge. E eu sei, ó Pai, que para isso a família, a igreja, esteve orando há longos anos, dias. E o Jorge aqui, ó Pai, frequentando e ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa ação do Senhor. Pelo Jorge entender que o Senhor é Deus. E que não há nada, em nenhuma outra coisa, ó Deus, que possa suprir, ó Deus, essa necessidade de servir ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Ele tomou essa decisão, Ele tem esse desejo no seu íntimo de entregar a sua vida. E entregou, ó Deus, ao Senhor. Meu Pai, cubra ele de bênção, meu Deus, protege, guarda ele. E que possamos estar próximos sempre, ó Deus, auxiliando, ajudando. Meu Deus, é motivo de muita alegria ver pessoas se convertendo ao Senhor. Como foi mencionado aqui, ó Pai, ali na região do Butantã, ó Deus, é visível a presença maligna, a presença diabólica, pessoas que estão longe de Ti. Que a Tua igreja possa despertar, meu Deus, e falar do Teu amor, evangelizar pessoas. E ver os frutos, ó Deus, que nesse momento estamos vendo. Pessoas se convertendo ao Senhor. Tendo garantia de vida eterna. Garantia de que um dia estará com o Senhor. Hoje nós iremos fazer a memorização aqui da ceia, ó Pai. Mas um dia nós vamos sentar na mesa com o Senhor, comer do pão, tomar do vinho. Conversar, ver os antepassados. Dialogar, essa é uma convicção e uma certeza que a Tua igreja tem. Muito obrigado, ó Deus, pelo irmão Jorge, agregar à Tua igreja. Muito obrigado por adotar o Jorge, ó Pai, assim como o Senhor adotou a todos nós. Nós te oramos, ó Deus, agradecidos, em nome e exclusivamente no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor. Amém.